Viva! Será que podem os observadores atuar como comediadores no mesmo processo? Bom, observadores, como eu venho dizendo a todos os meus alunos, eles precisam de se sentir e ser vistos não como pessoas, nem como plantas, mas sim como pedras. Isso mesmo. Observadores na mediação são pedras, isto é, se fossem plantas respiravam, como são pedras, nem respirar eles fazem. Então, dentro dessa lógica, observador é aquela pessoa que vai estar atenta ao que acontece ao redor da mesa de mediação, àquilo que são as técnicas, o princípio, as etapas e que presta efetivamente atenção a todos os detalhes. Por isso, ser observador implica estar a realizar uma verificação do que se passa sem julgar, para ajudar aqueles que são os intervenientes, no caso mediadores e mediadoras, a terem também uma compreensão mais precisa da situação. E por isso, o que leva essas pessoas a estarem ali naquela função é auxiliar na reunião técnica, se for o caso, a que seja possível em termos da estratégia, da identificação de alguns pormenores que quem está na mesa diretamente não se consegue aperceber. E por conta dessa situação, importa nós dizermos aqui que os observadores têm sim como principal função atentar não só ao que acontece ao redor e a prestar essa atenção nos detalhes, mas também eles devem dar especial atenção à verificação de quais técnicas, quais ferramentas é que ao longo do processo estão a ser utilizadas nas distintas etapas, pelos intervenientes, óbvio, em particular pelos mediadores. Sim, Dulce, mas e se acontecer alguma coisa importante e eu, enquanto observador, entender que era imprescindível acrescentar ali alguma questão? Bom, mais uma vez, como os observadores, eles são pedras, eles não podem fazer essas intervenções. Agora, aquilo que nós precisamos de entender é que falar em comediação significa nós falarmos em dois mediadores a trabalharem simultaneamente em equipa, conjuntamente. Então, a comediação, ela corresponde a uma forma de trabalho que é realizada exatamente por dois mediadores e importa aqui sublinhar, sem qualquer hierarquia. Não existe um mediador mais experiente e um mediador menos experiente no sentido de dizer que um é mediador e o outro é comediador. O que nós temos é uma comediação onde ambos são comediadores. Por isso, e em relação a essa questão de os observadores podem atuar como comediadores no mesmo processo, a minha resposta é a seguinte: mediadores e observadores, eles fazem parte da mesma equipe de trabalho, da equipe de mediação. Por isso, durante a mediação, a resposta é clara e inequívoca. Não podem, naquela situação em concreto, se pronunciar ou, de alguma forma, atuar ativamente. Agora, durante a reunião técnica, isto é, fim da mediação, em que os mediados foram embora e os advogados foram embora, óbvio que sim, não só é indispensável como é desejável. Aquilo que nós podemos trazer é aí uma particularidade, porque, como já sabemos, toda a regra tem a exceção. Então, existe sim a possibilidade de intervenção de quem estava a ocupar a função de observador por meio de uma substituição. O que isto significa? Imaginem que o mediador teve um determinado imprevisto ou eventualmente ele se declara impedido para continuar aquele processo de mediação. Bom, nesse caso em particular, é possível sim alguém que estava naquela equipe técnica como observador poder tomar a posição daquele comediador ausente e por isso ele passa, esse observador, a ser mediador e a atuar ali em comediação. Essa é a única situação em que os observadores podem sim atuar como comediadores no mesmo processo. Para quem é observador, eu vou deixar aqui algumas dicas em relação à vossa atuação, para que vocês entendam
que quando vocês têm essa possibilidade de atuar como observadores num processo de mediação, vocês efetivamente têm aí um papel preponderante e muito relevante de ser realizado. Primeiro, é necessário essa interiorização de que você precisa de se comportar como uma pedra durante a observação que você vai realizar. E por isso, por exemplo, se estiver a observar uma mediação online, óbvio que vai ter de deixar a sua câmara desligada e o seu áudio também desligado. Por outro lado, a sua ação, a sua atuação, significa dar especial atenção à utilização das diferentes técnicas, das diferentes ferramentas, em cada momento, em cada etapa do processo de mediação. Quais os procedimentos que estão a ser utilizados? Como é que os mediadores transitaram de umas etapas para as outras? Por exemplo, de um procedimento de reunião conjunta para reunião individual e vice-versa, ou simplesmente daquela etapa inicial das declarações iniciais para uma etapa de exploração, investigação, aprofundamento das situações. E por fim também registar as suas observações sobre a aplicação dos critérios correspondentes a cada uma das etapas do processo, porque é necessário depois dar o feedback aos mediadores e por isso é necessário que o observador seja capaz de identificar em relação a quem observou, e os observadores eles vão observar os mediadores e não os mediados, sendo ali importante identificar um ponto como uma prática adequada, um ponto como uma prática a melhorar e um ponto como uma prática absolutamente extraordinária. Porque o feedback ele tem como objetivo final e objetivo principal potencializar a construção da profissionalização de cada um de nós nessa atuação que é mediar. Terminada a mediação, aplica-se então aí o conceito do auto-tudo, autorreflexão, autoanálise, autocrítica e a possibilidade de se desfrutar dessa reunião técnica com o feedback que é um feedback no fundo de observação. Então, posto isto, acredito que agora já não haja dúvidas sobre o que é que significa o observador ser uma pedra, sobre o que é que significa observar e efetivamente o que precisa de ser respeitado nesta diferença de ações, nesta diferença de colocações e também aí nessa diferença daquilo que é a expectativa do processo em relação aos profissionais e dos profissionais em relação uns aos outros. Compartilhe aqui nos comentários o que a minha fala te despertou, realidades que você já vivenciou, alguma dúvida que tenha, coloque o seu gosto, envie o seu feedback e guarde para ver ou rever aí com mais tempo. Para além de, se interessar alguém que não esteja aqui, que seja dos seus contactos, aproveite também e compartilhe este conteúdo. Da minha parte, até ao nosso próximo encontro.